Parte 8. Última parte do sermão profético. Lembrando que a gente está fazendo algo inédito no YouTube. Nunca ninguém fez isso, contextualizar o sermão profético, né? Mas vamos lá, é mais fácil criar teorias, né? Parte 8. Terceira pergunta, né? Mundo vindouro. Juízo do trono branco. O que é o fim do Aion? Né? Muitas pessoas falam que era o fim do mundo, o fim do planeta, né? Outras dizem que era só o fim daquela geração. Vamos lá. Temos aqui o termo grego e a da consumação do século, ou da era. Sinteleia. É o ato ou efeito de completar, consumação, fim. Há dois textos que utilizam esse termo consumação. E esses dois textos vão falar da mesma coisa. Ó. Mateus 13:39 diz assim: o inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Mateus 13:49, assim será na consumação, sinteleia, do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E aqui termo aion, que é o que? Para sempre, uma idade ininterrupta, tempo perpétuo, eternidade, os mundos, universo, período de tempo, idade, geração. Ou seja, o preterismo utiliza como geração. Pode ser utilizado como geração? Sim, tudo depende do contexto. O contexto permite isso? Não. Porque o fim do aion que os apóstolos falam ali, que eles perguntam para Jesus, era o fim desta era. Porque eles acreditavam o quê? No mundo vindouro, novos céus e nova terra. Ó, por exemplo, Romanos 16, verso 27, que usa o termo aion, diz assim: ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Aqui é o aion. Então, se aion fosse uma coisa tão simples como preterismo completo ensina, então Deus ele só poderia receber essa glória aqui só naquela geração, em determinada geração. Vocês veem que não faz sentido, né? Então vamos lá, vamos continuar a leitura do sermão profético. Em Mateus 24, verso 45 ao 51 diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele outro, o mau servo, disser no seu coração, meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e numa hora de que não sabe, dia e hora, e cortá-lo-á pelo meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas, ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 21, versos 37 e 38. Ora, de dia ensinava no templo, e à noite saindo pousava no monte chamado das Oliveiras, e todo o povo ia ter com ele no templo de manhã cedo para o ouvir. Aqui o de Lucas já terminou, de Marcos também terminou. Só o de Mateus que vai mais adiante. Inclusive de Mateus a gente tem a questão das 10 virgens, né? 5 prudentes e 5 não. E também a parábola dos talentos. Eu não vou ler aqui para não ficar muito longo, mas eu vou ler os comentários dos primeiros cristãos sobre isso. Ó, Orígenes. Mas as prudentes levaram azeite em seus vasos, com suas lâmpadas, e as insensatas não levaram azeite consigo. Devemos investigar o que são essas lâmpadas e o que é o azeite, pois as lâmpadas parecem ser as escrituras divinas e o azeite o entendimento que vem delas. Crisóstomo. Chamou as virgens por causa da pureza de sua vida, mas as chama insensatas porque não tinham a principal de todas as virtudes, a misericórdia. E mais adiante, nada é mais frio do que uma virgem que não pratica a misericórdia. Agostinho de Hipona. O azeite significa caridade. As lâmpadas sem azeite são aquelas obras que parecem brilhar diante dos homens, mas não têm o fundamento da caridade. As prudentes levaram azeite consigo,
isto é, levaram consigo a caridade interior, que não pode ser dada por outro. Jerônimo. As 5 virgens prudentes e as 5 insensatas mostram que há divisão entre os que parecem crer, e que nem todos os que têm lâmpadas têm também azeite. Hilário de Poitiers. O azeite é o fruto das boas obras, e aqueles que não o levaram são excluídos, porque não puderam obter de outros aquilo que cada um deve possuir por si mesmo. Agora a gente vai para Mateus 25, onde ele vai tratar dessa questão do aion, o mundo vindouro. Por quê? Porque vai ter a questão do juízo, tá? Porque para vir o mundo vindouro, quando a gente vê lá em Apocalipse, primeiro tem o juízo do trono branco, correto? Para depois vir os novos céus e nova terra.